Em algum lugar além do cosmos, existia uma lenda que envolvia um certo dragão, mas não era qualquer dragão, e sim um dragão cósmico. Este é o Cósmicos, um dragão galáctico que surgiu através das poeiras cósmicas da própria Via Láctea. Ele veio com apenas um propósito, que era consumir ao máximo possível do núcleo solar primor, uma fonte de energia que alimenta estrelas em toda a galáxia. Com essa energia, ele fica cada vez mais poderoso, com seus poderes equiparando-se a uma estrela, apesar de ser o menor dos dragões cósmico, sendo até menor do que o Hydra e do Reptisaurus, mas isso é detalhe. De qualquer forma, Cósmicos vagou por anos até várias formações estelares, devorando o núcleo solar e se tornando cada vez mais forte, até que, em algum momento, ele foi detido por uma entidade cósmica, cujos poderes se equiparam ao Sol. Esta entidade travou uma luta contra ele, e o aprisionou em Plutão. Claro que não era o Plutão do sistema solar terrestre, mas sim os planetas anões de outros sistemas solares fora da Terra, e em um deles, Cósmicos foi condenado a viver numa prisão rochosa de cavernas escuras e frias, onde não teve mais acesso ao núcleo solar, ficando fraco ao longo dos anos, mas isso, claro, sem antes de derrotar sua entidade rival, matando-o e o transformando em poeira cósmica, onde sua essência está vagando pelo cosmos, só esperando até encontrar o próximo portador desta entidade. E essa lenda nos leva aos tempos atuais, ou pelo menos quase atuais. 1981, um ano depois de Behemoth e Leviatã brigarem e apenas 3 meses antes de Nathan dar de cara com a Sociedade da Lua, a humanidade e o mundo estavam começando a se ajustar, lentamente voltando aos trilhos, como sempre fazia após um desastre global. E no meio disso, tinha uma mulher com uma vida comum, sem se envolver com os para-humanos ou com qualquer outra coisa na Terra, basicamente uma sobrevivente. Ela que tinha testemunhado tudo o que acontecia na Terra com os kaijus e os para-humanos, mas nunca perdeu fé e a esperança de coisas melhores acontecerem. Seu nome era Becca, e ela tinha seus motivos para crer que essa coisa de esperança não existia, pois ela era funcionária pública, trabalhando no pior cargo para o governo americano, ganhando um salário mínimo e tendo uma vida triste. Resumindo a vida de um CLT. E como se não bastasse apenas isso, seus pais cortaram contato depois que sua irmã mais nova ganhou um prêmio Nobel, irmã essa que era a favorita da família. Ela cresceu sua infância inteira sendo deixada de lado e sendo comparada à sua irmã, sofrendo exclusão de seus próprios parentes, o que a torna meio semelhante a outra pessoa. Enfim, Becca tinha uma vida triste e monótona, quase não tinha amigos que a levantassem para cima, não tinha uma família que a apoiassem o suficiente, e não tinha uma vida amorosa boa. Seu atual namorado vivia largando ela e a trocando por outra gostosa. Em outras palavras, Becca era uma fracassada na vida, que não tinha nada além de depressão e tensões. Uma noite, Becca conheceu alguém. Ela, entre aspas, se apaixonou por ele, mas isso só durou poucas semanas, porque sua irmã sentia inveja dela e do novo namorado, ao ponto de que ela literalmente roubou de Becca, e seus pais ainda a apoiaram, dizendo que ela merece alguém decente enquanto Becca não era considerada decente o suficiente. E nesse mesmo dia, ela decidiu que iria dar um basta em sua vida e que faria todos os seus problemas desaparecerem. E se vocês entendem bem o significado dessa frase, sabem que ora os problemas de uma pessoa desaparecerem, era porque essa pessoa desapareceria. Becca subiu até o topo do prédio da empresa em que trabalhava, encarando a triste realidade de que ela era uma inútil, e em seu pior momento, ela se joga de lá, decidida que a vida já não fazia mais sentido em nada, e ao se jogar, percebendo que o mundo inteiro ao seu redor estava em câmera lenta, ela teve a clareza, a certeza de que logo após fazer aquilo, finalmente encontraria a paz que ela tanto desejava. No dia seguinte a isso, ela acorda de volta em seu quarto, dando a entender que sim, ela tentou se suicidar na noite anterior, mas foi impedida, e não por alguém em específico, mas sim por algo. A princípio, ela não entendia o que tinha acabado de acontecer, tentou ignorar aquilo por um momento, e fingir que era um pesadelo. Porém, ao decorrer do dia, ele ia se sentindo mais e mais estranha. E não era o estranho normal, era um estranho raro. Como se algo dentro dela estivesse tentando sair à força, e ela não tinha força suficiente para impedir, mas se segurava o dia inteiro só para não piorar. Até que em algum momento da noite, enquanto caminhavam sozinha pelas ruas enquanto perdia completamente o sono, ela foi abordada por 2 homens estes que deram em cima dela, a cantaram e elogiaram sua aparência, mas no ponto de vista dela, aquilo parecia mais um assédio, e lembrando,
estava de noite no meio da madrugada, eles estavam fazendo o que acordados perto dela? E quando os dois avançaram prestes a fazer algo terrível com ela, ela surtou. E não foi qualquer surto. Uma rajada de luz laranja os empurrou ora longe, sendo mandados para o meio da rua, com um deles sendo até atropelado de processo. E aquilo era obviamente assustador ao ponto de vista da Becca, onde ela logo saiu correndo para casa, sentindo novamente os enjoos que ela sentia o dia todo, só que agora, 10 vezes maiores. Aquilo que tentava sair de dentro dela, já estava saindo, a rasgando de dentro para fora, e do nada, outra rajada de luz forte saiu de dentro dela, fazendo-a se sentir melhor, e muito mais poderosa, e seu primeiro instinto com seus novos poderes, foi sair voando até atingir o firme sólido da lua, desmaiando no processo. Ao acordar, percebeu exatamente onde estava, no espaço sideral, fora da Terra em cima da lua, mas algo nela estava diferente, além do fato dela conseguir respirar normalmente sem precisar do oxigênio terrestre. Suas roupas humanas tinham desaparecido, e substituídas por um uniforme laranja cintilante, reluzente e completamente brilhante. Não, Gigaflix, não era dentro não. Por mais que você tenha me dado ideias incríveis sobre como eu posso incrementar personagens novos e ideias maravilhosas para dentro desse universo Resistência, você tá transformando todas as personagens femininas numa espécie de harém. E em meio à estranheza, ela se depara com a Terra, bem à sua frente, brilhante e majestosa. O problema é que ela estava vendo a Terra, da Lua, ou seja, ela estava literalmente fora da Terra, e ao avistar uma forma de vida reptiliana bem atrás dela, ela se assusta e, no desespero, corre para a parte mais escura da Lua, aquela parte da Lua onde a luz do Sol não reflete. E nessas sombras ela quase é devorada por uma criatura colossal que se escondia ali, uma figura até que bem familiar, mas que não vamos entrar em detalhe. O importante é que, segundos antes de ser devorada, a mesma forma de vida reptiliana a salva, impedindo-a de ter um destino trágico na barriga de um kaiju espacial, onde após o choque inicial, ela é convidada a entrar na nave deste simpático réptil. Este é o Marciano, uma raça alienígena que vive em algum lugar nos oásis dos desertos de Marte, completamente adaptado ao ambiente de lá, porém este marciano era um pouco diferente de sua espécie. Ele carregava consigo o emblema oficial da Federação Intergaláctica, a maior organização cósmica de todas as raças existentes fora da Terra. Acho que vocês devem lembrar bem dela de outro episódio. Mas o marciano era diferente, ele fazia parte do setor de subdefesa, era basicamente a tropa policial da Federação, estando um nível abaixo dos caças indaxianos, a mesma raça do trade, mas mesmo sendo um nível abaixo, ainda eram os mais respeitados, pois era uma tropa que se vencia pelo tamanho de guerreiros, cada um com uma habilidade diferente da outra, herdada da cultura de seus próprios planetas, e o marciano era um deles, apelidado de Marte, para ficar um pouco mais fácil de se referirem a ele. Mas por que Marte estava levando a Becca para uma federação tão importante no universo afora? Simples, ele estava encarregado de supervisionar o retorno do Guardião Solar. Foi previsto que seu retorno viria de algum lugar no setor Fragilis, o nome que deram para o nosso sistema solar terrestre. Só que ele não esperava encontrar o novo Guardião Solar na Terra, levando em conta que a Terra, no universo afora, era considerada um planeta primitiva demais para ter algo importante nela, mas mesmo assim, foi uma ótima notícia. Ele revelou que só conseguiu encontrar a Becca na Lua por conta do poder que ela emanava de si. Mas claro, aquela história estava confusa demais para Becca entender. Ela não sabia o que era um guardião solar, e nem por que fazia parte daquilo, e Marte resolveu explicar. O Guardião Solar foi o primeiro ser do universo a dominar e manipular o núcleo solar Primor, uma fonte de energia que alimenta estrelas em toda a galáxia. Com essa energia ele foi capaz de ajudar milhões de vidas pelo universo afora. Todas menos uma. O Cósmicos, o dragão cósmico, que manipulava o núcleo solar Primor de outra forma, ele o comia, absorvendo e nutrindo suas forças. Com isso ele foi capaz de erradicar milhares de vidas, se espalhando pelo universo e matando várias estrelas no processo, impedindo que vários planetas se desenvolvessem. Tomado pela dor de perder o seu planeta natal, ele aprisionou Cósmicos em um planeta rochoso, onde durante anos ele ficou preso. Mas durante o confronto, Cósmicos já tinha consumido muito do núcleo, ao ponto em que estava mais poderoso que o Guardião Solar, e ao ser aprisionado, o Guardião Solar estava tão fraco e tão ferido da batalha, que se transformou em poeira cósmica.
e vagou pelo universo afora, esperando o próximo candidato que seria digno de herdar os poderes do Sol, e ser capaz de restaurar a luz tomada pelo dragão. E isso só aconteceu agora com a Becca, pois há exatas uma semana antes dela ganhar seus poderes cósmicos se libertou misteriosamente de sua prisão, e que agora estava pronto para recuperar suas energias e devorar mais núcleo. E somente alguém com os poderes do Guardião Solar poderiam impedi-lo, e esse alguém era a Becca. Becca obviamente não entendeu o motivo de alguém como ela ter sido escolhido para algo tão nobre assim, e Martia respondeu que não era preciso entender, e sim aceitar, pois para ela ter sido escolhida, era porque algo que ela não via era especial. Chegando lá, todos os soldados da tropa estavam reunidos no mesmo lugar, milhares de raças diferentes juntas por um propósito maior que o delas, até que então, chega ele, o general da tropa galáctica Flick, um membro dos Zaurogianos. Uma raça alienígena humanoide que vive em Zaurog, o planeta azul. Flick dá um discurso público aos soldados sobre a chegada de Becca, mas tinha algo de errado em seu discurso, era um tom de como se ele aparentava desprezar a Becca. Dizendo até que o antigo Guardião Solar tinha uma luz na qual não poderia ser substituída, nem por Becca, e nem por ninguém. Após todo aquele discurso, Becca foi imediatamente mandada ao seu período de treinamento, por mais que ela tivesse poder o suficiente para estar acima do general de toda a tropa, ela ainda não tinha capacidade de controlar estes poderes. Então, hora que isso acontecesse, tinha que passar pelo mesmo treinamento que soldados novatos passam ao entrar para a tropa, talvez só assim para ela começar a entender como as coisas funcionavam por ali. O período de treinamento durou algumas semanas, longos e pesados métodos para ela dominar seus poderes, até porque seus poderes só funcionam com sua força de vontade. E no momento, a vontade dela era a pífia, então ela passava por uns maus bocados. Como fazer quase 200 flexões debaixo de chuva, levantamento de peso, aprendendo até como voar, e o fato dela ser uma mulher não justificava que Marte pegasse mais leve nos treinos, já que esse negócio de feminismo só existia na Terra. Fora delas, fêmeas de todas as espécies já sabem se defender e lutar digno de um soldado de elite. Então passou por um período estressante de direitos iguais aprendendo a usar seus poderes, na Marran, mas ia aprendendo. E enquanto ela passava por toda esta tortura física, Flick a observava de longe com desgosto. Para ele, Becca não era digna de receber os poderes do Guardião Solar, observava ela como um erro, e então... Em um determinado período, quando Becca já estava começando a avançar bem em seus treinamentos, o Flick decide mostrar a que veio, e entra em um combate corpo a corpo com a Becca. E não devo dizer que Flick era mais forte que ela. Até porque em um determinado momento da briga, Becca parou de usar o racional, e passou a usar o emocional. E isso numa briga é um erro, porque ao usar o emocional, Becca parou de atacar, e começou a se defender. E chega um momento em toda a briga que se defender não funciona mais, e Flick, após derrubá-la, a humilha e a menospreza dizendo que ela nunca, jamais seria alguém tão importante quanto a tropa, e que o antigo Guardião Solar era sim alguém digno, enquanto ela insultada a memória dele usando aquela roupa. Após a derrota humilhante, Becca decide que voltaria para a Terra, fretar um pouco as coisas e esfriar a cabeça. E não foi uma surpresa a hora ela voltar em seu antigo lar e perceber que ninguém sentiu sua falta. Era como se para todos ela nunca tivesse existido, então passar umas semanas longe não significaram nada, e isso alimentava mais e mais a depressão que ela sentia, mas mesmo assim ainda tinha algo de estranho. Mesmo ela estando longe durante semanas, de alguma forma os pais dela ainda lembraram dela, e a convidaram para uma festa de gala em comemoração ao Prêmio Nobel de sua irmã. Provavelmente ela só recebeu este convite para os pais dela não sofrerem de acusação ou exclusão familiar se eles não a convidarem durante a festa, e relutantemente, ela aceita. Um dia depois, durante a festa da irmã, ela apareceu para os familiares dela, com uma roupa toda estilos, toda pimposa, e mesmo assim, a primeira coisa que seus pais falam quando a veem é chamá-la de fracassada sem futuro. Com a irmã concordando com eles, já abaixando aquela bola dela e confirmando as suspeitas que ela de que só foi convidada para não acusarem sua família, então ela decide passar a festa toda longe deles. Até que ela tromba com alguém um tanto quanto surpreendente. O Butcher apareceu bem no local da festa, ele nem foi convidado, mas estava lá por necessidade. O que acontece é que a irmã de Becca ganhou um prêmio Nobel por conta de uma pesquisa que ela fez para o governo com um cristal ancestral.
Cristal ancestral esse que estava exposto nessa droga de festa, e claro, para nenhum kaiju próximo despertar ou algo der errado, o Butcher estava lá. E ele trombou com a Becca, teve umas conversas com ela, e ambos apresentavam ter umas coisas em comum, como o abandono familiar, os pais terem um favoritismo com o irmão, a depressão, só que o Butcher tinha um motivo para continuar. Ele tinha a Cynthia, o Calton, o John e a C&V, ele ainda tinha motivos para continuar, mas o problema foi quando ele pergunta mais o que a Becca tinha para continuar. Durante horas, aquela frase fixou na cabeça da Becca. O que ela tinha que a motivava para estar continuando até ali? O que mantinha ela motivada todos os dias? E parando hora e pensar, ela realmente não tinha. Não é à toa que ela tentou se suicidar, mas por que ela demorou tanto para fazer aquilo? E bem, não deu muito tempo hora ela pensar a respeito, porque ainda antes da meia-noite, o pior realmente aconteceu. O cristal ancestral aposto na série atraiu uma espécie de kaiju que estava adormecida, bem próximo dali, e rapidamente apareceu na festa botando famigerado terror, pisando em alguns convidados, destruindo o salão, aquela confusão toda. Butcher estava inclusive pegando seu telecomunicador para chamar o trade, mas quando o kaiju estava prestes a pegar o cristal da festa, a Becca ativa seus poderes, e usando os métodos que ela utilizou em seu treinamento espacial, trava uma batalha com o kaiju, usando seus poderes solares para cegar o kaiju, e detalhe, mesmo sendo mais fraca, ela ainda dá conta contra o bichano, atraindo ele para fora da festa, e usando toda a sua força física. Arremessa o kaiju de volta para a água, e a crise parecia ter sido contida, mas após ver o estrago que o kaiju despertado causou na festa de gala, ela decide ir embora, preservando sua identidade secreta para o pessoal todo, voando hora longe em questão de segundos, mas o azar dela é que o Butcher viu aquilo, se surpreendendo com a existência de mais um para-humano, depois de tantos anos após o fim da fundação, e coletou dados o suficiente dessa nova heroína com seu aparato da C&V. Agora, vocês lembram do tal núcleo solar primor que era usado para alimentar uma estrela? Bem, o Guardião Solar tem a habilidade de canalizar esse núcleo e usar como superpoderes. O problema é que toda vez que ele usa, ele deixa rastros. Rastros estes que infelizmente funcionam quase como um cheiro. E por que isso é tão relevante? Porque o Cósmicos consegue sentir este cheiro dela, ele se alimentar deste núcleo. Então para ele é como sentir cheiro de comida. E infelizmente ele foi capaz de sentir este cheiro dela, do outro lado da galáxia. E sentindo esse cheiro ele imediatamente se lembrou do último guardião que o prendeu naquele planeta. E sentindo que ele estava de volta e imediatamente sentindo raiva, ele muda sua rota de direção de uma estrela, virando-se em direção à Terra, e indo atrás de sua vingança. Alguns dias depois desse evento semi-catastrófico que foi aquela festa, a Becca acaba se deparando com uma pequena surpresa em sua casa, em um determinado dia onde ela estava tentando voltar para sua rotina terrestre longe do espaço. Ela se depara com Butcher em sua casa, se sentindo um pouco surpresa de ver ele por lá, mas ele não estava a visitas, porque ele tinha registros fotográficos daquela festa, registros estes que mostravam inclusive ela, usando o traje de Guardião Solar, e usando uma tecnologia avançada da C&V com o governo americano, ela foi capaz de identificar a identidade secreta da Becca e percebeu que era a mesma Becca que estava na festa naquele dia, fazendo o exato sentido de ser ela naquela roupa e usando aqueles poderes. Aí um adendo, ele só foi capaz de identificar a identidade secreta dela porque... Convenhamos né, a máscara do traje dela só cobre os olhos, o resto do rosto que se foda. Enfim, Becca até tentou negar o fato de ser ela e dizia que era só uma coincidência, mas se encontrou encurralada diante da mente mais perturbada do planeta, e teve que admitir, sim, era ela naquela noite. E ela só fez aquilo porque não queria que ninguém se machucasse, por mais que os pais dela merecessem, não seria ético da parte dela deixá-los morrerem por conta de um erro e tomou uma atitude arriscada, e francamente, Butcher poderia ter ficado com raiva, mas estava tão impressionado que nem estava ligando para aquilo. Só o fato de Becca ser a primeira para-humano mulher era algo inédito, que ele nunca havia visto antes, e curioso, decide conversar mais a fundo sobre os poderes da Becca. Mas com o passar das horas, o que antes era uma conversa sobre reconhecimento ou a trabalho, aquilo foi lentamente virando uma conversa mais emocional e ocasional, até rimou. Mas os dois começaram a sentir emoções um pelo outro. Talvez seja porque os dois se viam como iguais, ou às vezes alguma coisa os conectava a um propósito maior apesar de suas origens humildes.
O que importa é que no final do dia, Butcher já estava apaixonado por Becca. Ele não admitia isso por fora, pelo menos não ainda, mas ele com certeza sabia que gostava dela, e cedo ou tarde ele tinha que contar isso para ela. Mas bem, esse novo cavalinho tá ganhando muito destaque, e infelizmente alguém teve que acabar com a festa. Na manhã seguinte a Becca recebe uma ligação do Marte, que de acordo com ele, o Cósmicos estava vindo em direção à Terra. Para você ter uma ideia, em poucos dias usando a velocidade da luz, o Cósmicos já estava em Saturno, que são 3 planetas atrás da Terra, ou seja, na velocidade do ódio em que ele estava viajando, em questão de 4 a 6 horas ele chegaria na Terra. E iria pousar no local mais próximo a ela para justamente a devorá-la. Então ela tinha cerca de 6 horas restantes para sair da Terra o mais rápido possível, e ir para outro planeta longe dele. E ela imediatamente começou a fazer isso, pegou suas coisas, juntou suas malas e seus equipamentos, já dando adeus à Terra, mas antes mesmo que ela pisasse para fora de casa, ela foi surpreendida. O espírito do antigo guardião solar apareceu em sua frente, com uma expressão fria de desapontamento, e então ele começa a conversar com ela, dizendo que obedecer ordens e fugir da briga não era o verdadeiro caminho. E não foi ora isso que ele tinha escolhido ela para ser a nova guardiã, mas Becca estava desesperada. Ela não tinha completado seu treinamento espacial, pelo contrário, ela fugiu antes mesmo de chegar na metade do treino. Parte do que ela era capaz de fazer ela ainda não sabia, então se ela ficasse para enfrentar o Cósmicos, ela iria tomar uma surra, ou pior, até morrer ou ser devorada viva por ele. Dizia que não era capaz de enfrentar uma ameaça daquelas sozinha, que ela era fraca e incapaz, replicando as mesmas palavras depressivas que ela escutava dos outros durante a vida toda, entrando numa crise e começando a chorar na frente do guardião solar. Mas ele não ligava pro que ela aparentava ser, mas sim do que ela poderia ser. Ela contou a ela que a verdadeira razão de ter escolhido ela para ser ganhar seus poderes, foi porque ele a observou durante a vida toda, em todos os momentos de tristeza, de raiva e nos piores momentos de sua vida, ele estava lá, torcendo por ela, e ele era o real motivo dela nunca ter desistido até agora, porque ele não a enxergava como um fracasso, ele a enxergava como a próxima esperança. Ele sempre sentiu empatia por ela, sempre via nela além do fracasso, e principalmente, queria dar a ela uma chance de ser alguém, uma chance de ser dona. A raça humana se destaca por ser primitiva, mas que emocionalmente é muito mais poderosa do que qualquer outra raça, e isso era o seu maior dom, e era esse dom que ela precisava para se tornar a guardiã solar. Tudo o que ela precisava era de um empurrãozinho. Becca se emociona com as palavras do espírito, e começa a questionar com que ele quis dar chance a ela, mas antes mesmo que ela o perguntasse, ele desaparece completamente em questão de segundos, com uma única mensagem, o seu próprio juramento. Alguns minutos depois, Butcher aparece na casa dela, motivado a falar uma coisa para ela, e ali, naquele mesmo momento aflito, Butcher se declara a Becca, dizendo que nunca antes alguém o tinha feito tão feliz na vida, ao ponto de Butcher admitir em voz alta para alguém que a amava, e isso deu clareza a Becca. Era o Butcher que ela precisava se motivar a ficar e lutar. Durante anos o Butcher sempre dava seu jeito ora proteger alguém, mas naquele dia, era ela quem o protegeria, e enquanto eles se beijavam, o tempo muda de repente, o chão começa a tremer, e de longe se escutava um barulho estridente que mais parecia um rugido. E olhando pela janela, o inevitável aconteceu. Cósmicos chegou à Terra, descendo lentamente na atmosfera enquanto rugia em direção ao planeta, declarando guerra. Becca não tinha outra escolha. Até a frota intergaláctica chegar, o dragão destruiria tudo no processo, e isso poderia incluir ela. E vendo tudo aquilo, pela primeira vez, ela não sentiu medo. Ela se sentiu na obrigação e no senso ético de fazer algo. Ela era a única capaz de detê-lo e estava disposta a fazer isso, mesmo que isso envolvesse seu fim. Butcher relutou a princípio, mas ao entender o lado de Becca, aceitou, e desejou apenas o melhor e sorte a Becca. Motivada, Becca conjura seu traje, e avança com seus poderes até Cósmicos, travando uma intensa batalha aérea com o dragão. A princípio ela estava na vantagem, disparando seus raios solares em seus olhos e parcialmente o cegando. Mas ele começava a apelar e se guiava pelos cheiros que ela deixava, até um determinado momento em que Cósmicos solta sua rajada cósmica contra Becca. E por uns instantes tudo o que ela é capaz de fazer é utilizar um escudo falho de energia para bloquear, se sentindo pressionada. E pouco a pouco suas energias se esvaindo, parecia seu fim.
Mas então, ela começa a se lembrar de tudo que passou em sua vida, tudo que ela testemunhou até então, toda a exclusão que ela sofria, todos os momentos ruins. Ela inclusive até se lembra de como se sentiu quando estava se suicidando dias atrás. Mas ela não usou aquelas memórias para a enfraqueceram. Pelo contrário, elas usou como motivo para motivar. Se ela foi capaz de suportar tudo aquilo, e mesmo assim ter sido escolhida para estar ali, é porque ela era realmente especial. Ela começou a sentir que era capaz, e isso a enchia de determinação. E então, ela recitou o juramento. Diante do amanhecer da estrela, enquanto meu poder vir a crescer, onde e quando houver a escuridão, eu a farei desaparecer, pois não temo a noite, e nem dela vou recuar. Sou o brilho vivo da Guardiã Solar. E logo após esse juramento, seus poderes duplicaram. Ela se sentiu mais poderosa, mais forte, e assim, equiparou-se com o poder de Cósmicos, conseguindo afastá-lo ainda mais da Terra, o empurrando para o espaço usando suas próprias rajadas solares. Mas mesmo assim, Cósmicos ainda era muito poderoso, e não iria parar tão cedo até consumir todo o núcleo solar primor de Becca, até que ela percebeu. E se ela tentasse inverter a situação? Ao invés dele consumir deste núcleo, o núcleo que o absorvesse, e encarando o Sol, ela rapidamente pensa, se ele come a energia que alimenta uma estrela, que tal a estrela o devorar vivo? Então ela começou a atraí-lo para mais e mais perto o suficiente do Sol, deixando apenas a força gravitacional desta estrela sugá-lo para sua órbita. E quando ela estava bem na beirada, com os dois praticamente sendo sugados, ela solta sua rajada de luz mais poderosa até então, o que impulsiona os dois, em direções opostas. Enquanto Cósmicos é empurrado em direção ao Sol, rapidamente carbonizado na atmosfera quente dele, Becca foi arremessada para longe, na direção oposta, quase desmaiando de tanto esforço e sem ter forças para parar, ficando completamente em órbita no espaço. Até que uma nave da frota para, e a abduzir para dentro, revelando que lá dentro estavam Marty e Flick, esses dois que tinham testemunhado o que ela tinha acabado de fazer. Basicamente calando a boca do Flick em tê-la chamado de vergonha ao Guardião Solar, e a partir de agora, Becca sendo oficialmente digna de seu respeito. Dias depois, Becca foi convocada para o Conselho Galáctico, que fica, é claro, fora da Terra, mas ela não foi antes de se despedir de Butcher. Ali ela já aceitou completamente quem ela era e quem ela deveria ser. E que muito provavelmente ela não voltaria para a Terra, e Butcher até que entendeu a situação, mas ainda assim triste. Porém Becca deixou claro que ela nunca o esqueceria, e que contaria os minutos até que pudesse voltar para a Terra, enquanto Butcher entregou um telecomunicador a Becca, pois se caso ele precisasse que ela voltasse à Terra para algo importante, ele a chamaria de volta. Agora voltando ao espaço, Becca foi recebida pela rainha do Conselho Galáctico, Ramonda Sword, a mãe de Trade, e ela convocou Becca em uma cerimônia de anunciação. A partir de agora Becca era oficialmente a nova, a Official, a superpoderosa Guardiã Solar, defensora do cosmos e guardiã universal das estrelas e da paz.